Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o Dr. Marcos Alves de Souza, que é diretor de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura, e o tema da nossa conversa vai ser exatamente o direito autoral, que está sendo objeto, o MINC acaba de concluir uma consulta pública buscando sugestões para a apresentação de um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional. Doutor Marcos, por que essa necessidade de atualizar a lei do direito autoral? Bom, o direito autoral talvez seja um dos temas em que o Ministério receba mais reclamações. Desde o início da gestão, primeiro com o ministro Gilberto Gil e depois com o ministro Juca Ferreira, nós recebemos insistentemente reclamações daqueles que a lei deve proteger, os criadores, das pessoas que investem em cultura, os investidores, dos usuários que devem pagar, do cidadão comum, né? E em função dessas reclamações é que a gente começou a trabalhar já a partir de 2005 num processo de discussão da atual legislação e que culmina agora com essa consulta pública que findou e a apresentação de um anteprojeto até o final do ano. Um número enorme de manifestações, 8.430 manifestações, a maior parte via internet, sugerindo e criticando. E quais serão as principais mudanças que esse anteprojeto deverá conter? Bom, o anteprojeto, em primeiro lugar, ele vai buscar assegurar efetivamente o direito dos autores. Hoje a nossa legislação ela tem algumas falhas, algumas lacunas que deixa a desejar nessa proteção ao autor. Em segundo lugar, o anteprojeto também vai buscar dar segurança jurídica para os investidores, para os investimentos. O Ministério acha bom que se invista em cultura cada vez mais, mas é preciso segurança jurídica para isso. Em terceiro lugar, o anteprojeto vai também garantir que aqueles que devem pagar direito autoral paguem efetivamente pelo uso das obras e valores justos, e não cobranças abusivas, como muitas vezes nós recebemos reclamações hoje. E, por fim, o anteprojeto vai buscar também garantir que o direito de autor não seja uma barreira injustificada para o acesso legítimo da população à cultura, ao conhecimento, à educação e por aí vai. O MINC concluiu, então, que o sistema atual, que é todo baseado centralizado no ECAD, não funciona direito. Na verdade, a questão do ECAD é só a parte musical, né? Veja, e na parte de execução pública de música, porque a lei ela trata de todas as linguagens artísticas. Tudo que é protegido por direito autoral, essa é a lei que regula, né? Então, por exemplo, a questão de projetos de engenharia e arquitetura que estão para lá da questão artística também está protegido por essa lei. Mas no caso da execução pública musical, que é formado, que é representado aí pelo sistema ECAD, não é que o Ministério não vai acabar com o ECAD ou com as associações que integram o ECAD. Ele simplesmente, tendo em vista que é um monopólio legal, procura fazer uma regulação e que garanta a transparência, né? E que os autores saibam efetivamente aquilo que está sendo arrecadado e tenha segurança do que está sendo distribuído corresponde ao que foi arrecadado, ao mesmo tempo que o sistema passa a garantir para a sociedade, né? Por meio da internet, todos os balanços, critérios de arrecadação, de distribuição, tudo isso por meio de uma supervisão estatal. Então vai ser criado um novo organismo para cuidar da questão do direito da arrecadação e do pagamento do direito autoral no Brasil? Não, a arrecadação
e distribuição continua sendo feito pelo ECAD. O ECAD passa a ser supervisionado, como foi no passado, pelo extinto Conselho Nacional de Direito Autoral, pelo Estado, muito provavelmente por uma autarquia que vai ser criada em projeto de lei específico para isso, né, para garantir a transparência do sistema. E se eu perguntasse a você quais as novidades, as inovações introduzidas nesse anteprojeto que vão beneficiar diretamente os autores, que novidades você salientaria? Bom, em primeiro lugar, algumas categorias de autores e de titulares passam a ser reconhecidos explicitamente na lei. Por exemplo, o roteirista na obra audiovisual. Hoje, o roteirista não aparece na lei. E, efetivamente, se você pensa numa novela, o autor principal é um roteirista, sempre, né? O diretor realizador também, o ator de obras audiovisuais, que passam a ter o direito de receber pela exibição pública das obras audiovisuais. Os dubladores que não aparecem na lei, que não são reconhecidos, são intérpretes também, são titulares de direitos conexos. Arranjador, orquestrador passam a ser reconhecidos também de acordo com as nossas obrigações internacionais. Mas, além disso, nós trazemos para a lei autoral disposições presentes hoje no Código Civil que não vêm sendo aplicado no campo autoral, no tocante aos contratos. Então, contratos que contenham, que eventualmente um autor tenha assinado no início de carreira, por desconhecimento da matéria, por inexperiência, ou então premido por necessidade, ele ganha agora com a lei a possibilidade de pleitear a revisão ou a resolução desses contratos. Porque o contrato com cláusulas abusivas é um dos grandes problemas para os autores, que eles dependem de empresas, né, dos investidores para fazer sua obra chegar no mercado, e quando ele assina contratos de cessão total e definitiva, ele perde simplesmente o controle de sua obra. Então, é comum casos de artistas que não conseguem regravar suas próprias criações feitas no início da carreira, né? Porque ele cedeu os direitos e agora não consegue retomá-los. Então, isso é um grande ganho para os autores. Há uma série de outras hipóteses. Por exemplo, nos contratos de edição, nós estamos propondo que os contratos de edição, que são licenças, não possam conter cláusulas de cessão de direitos, né? E por aí vai. Há uma série de situações em que a gente deixa a lei mais clara, né, para que o autor possa efetivamente entender quais são os direitos que ele tem e ele possa fazer valer esses direitos. Essa discussão se dá exatamente no momento em que a internet ganha uma dimensão impressionante. Como garantir o direito autoral na internet, por exemplo? Essa é uma discussão que está ocorrendo hoje no mundo todo. Nenhum país conseguiu resolver todos os problemas da internet no tocante ao direito autoral. Nenhum. Né? O que existem são, enfim, disposições que a lei atual já contém, que garante a proteção ao autor na internet, mas que são difíceis de serem observadas, de garantir efetivamente. Então, a gente está procurando deixar mais claro quais são os direitos do autor na internet, né? E a gente estimulou bastante o debate sobre esse ponto, principalmente o grande problema da internet se chama peer-to-peer. A troca de arquivos que contém material protegido. E a gente estimulou bastante o debate sobre isso e surgiram propostas bem interessantes que nós estamos analisando cuidadosamente. É provável que a gente venha a dar um tratamento para essa questão do peer-to-peer, né? Que pode ser uma grande inovação no mundo. Porque até hoje, como eu te disse, a única via que tem surgido em alguns países é uma via repressiva que não tem se mostrado... É que é ineficaz. Exato.
Exato. E pode soar censura também. É como enxugar gelo. Agora, ainda ficando na revolução produzida pelo mundo digital, né? Como diferenciar uma cópia de um original no mundo digital se a cópia é perfeita? Bom, aí você tem várias questões aí. Primeiro, é o tipo de acesso que vai lhe determinar se você tem uma obra legal ou não, né? Se você comprou em algum site que vende, por exemplo, se a gente está falando de música, vende música para download, então, obviamente, você sabe que o download só vai ser legal se você adquiriu desses sites, ou então, quando o titular do direito, o autor, por exemplo, ele licenciou sua obra para que os usos sejam permitidos, aquilo que se chama de licenças alternativas, como Creative Commons e similares. Tirando essas hipóteses, todas as outras são de downloads ilegais. E como regular isso? Pois é, como então... impedir o download ilegal? O download ilegal, ele acontece basicamente de duas fontes. Você tem alguns sites que disponibilizam ilegalmente o material na internet e os titulares, a própria indústria fonográfica, por exemplo, consegue retirar esse material notificando o provedor, né? E você tem o grande problema que eu mencionei, que é o peer-to-peer, que são pessoas que compartilham seus arquivos com os outros, né? Em redes ponto a ponto, por isso peer-to-peer, né? Que esse é muito mais difícil de controlar, porque não tem como o titular de direito acionar individualmente as pessoas, inclusive porque é muito difícil de saber quem são, né? Então, a proposta que surgiu, que está sendo analisada, que surgiu na consulta pública, traz uma remuneração por esse uso, a ser pago pelos provedores ou pelos usuários de internet, que seria bem baixinho, né? Se está falando de uma coisa como R$3, R$5 por pessoa, ou seja, quem faz download e upload tem banda larga, e se paga uma banda larga pode pagar mais R$3 ou R$5 para eventualmente remunerar os titulares de direitos por esse uso não autorizado.